Começa agora mais um Legalmente, o podcast da Marcos Inácio Advogados. Hoje um podcast ultra especial. Nós vamos tratar de literatura, nós vamos falar sobre poesia com um dos maiores escritores da Paraíba, um dos maiores escritores do Brasil, com uma carreira internacional, inclusive. Eu estou falando aqui muito orgulhosamente, já agradecendo imensamente a presença desse personagem ilustre para todos nós, que é o poeta, professor, mestre de muita gente, Sérgio de Castro Pinto. Marcos Inácio fica muito honrada com a sua presença aqui em nosso podcast Legalmente. Seja bem-vindo, professor. Eu que agradeço, Ulisses, o convite, que aceitei de pronto. Me congratulo com a Marcos Inácio por levar esse programa e disseminar a cultura de modo geral, literatura, artes plásticas, etc. E estou à sua disposição. Nós vamos aproveitar essa sua disposição com muito afinco, professor. Para quem não conhece, a gente tem que fazer a apresentação, tem uma série de livros aqui. Isso aqui é só uma amostra de toda a produção do professor, do mestre Sérgio de Castro Pinto, que vai não só pela poesia, escritor da poesia, mas vai pela análise, pela crítica literária, a crítica cinematográfica. Ou seja, o professor é um mestre de muitas artes, mas é um mestre que nos encanta diariamente com seus escritos. Eu falo a mim, enquanto uma geração intermediária, eu tenho certeza que o nosso querido Vitor também, assim que se debruçar um pouco mais sobre o livro O Leitor que Eu Sou, né, onde Sérgio mostra um pouco das suas várias facetas, né, principalmente como crítico, como analista, mas também mostra ali a visão dos que os entrevistaram, né, ao longo da sua rica da sua rica carreira, né? Então, a partir desse livro aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre os vários livros, né? A começar também sobre Longe daqui, aqui mesmo, que é uma tese de mestrado. Doutorado, que trata de um poeta gigante também, que é Mário Quintana, do qual também eu sou fã. Eu sou fã dos dois na mesma medida, mas... e a gente vai falar um pouco sobre tudo isso. Poesia, professor. O mundo hoje precisa mais do que nunca de poesia. Daqui a pouco a gente vai entrar em todo o mérito, mas a poesia representa o que hoje pra gente? No livro o senhor coloca ali, a poesia é meu estandarte. Isso. Mas o que é poesia hoje para o mundo? A poesia tem eu não digo definição, mas uma conceituação que eu acho muito bonita, de um poeta já falecido, Fernando Mendes Viana, que ele diz que a poesia é a infância amadurecida. E realmente o é, porque a criança ela lança um olhar epifânico sobre as coisas que giram ao seu derredor. E quando a criança é vocacionada à poesia, o que lhe falta é a linguagem. E a linguagem ela somente vai adquirir com muitas leituras, né? Leituras noite adentro. Então, aos poucos, paulatinamente, se a criança era vocacionada à poesia, certamente ele vai adquirir essa linguagem. Linguagem que só aos poucos ele vai dominar, se é que alguém domina a linguagem, né? Porque geralmente os primeiros poemas de qualquer poeta, as emoções vão na frente de forma destrambelhada e a linguagem fica lá atrás porque não sabe acompanhar as emoções. Então, aos poucos, como eu disse, paulatinamente, é que ele vai domando a linguagem, articulando a linguagem, de modo, vamos dizer assim, a se expressar, não de forma caudalosa, mas de forma... Tem uma conceituação também de poesia, de um poeta chamado Wordsworth, que diz que a poesia é a emoção... A poesia é a emoção, agora eu me esqueci, eu sou danado para me esquecer. Mas ele diz justamente isso. A poesia é a emoção recolhida na tranquilidade. A poesia é emoção recolhida na tranquilidade. Para mim é. Eu, por exemplo, um dos quadros mais pungentes que eu vi foi quando Garrincha desfilou numa escola de samba num carro alegórico. Garrincha já acabado, depauperado, sonado, sem perceber a homenagem que estavam fazendo a ele. E eu tentei, no momento, escrever um poema, e esse poema não saiu.
Eu estava tão emocionado que não soube, sei lá, fazer com que a linguagem chegasse à emoção. E esse poema eu só fui fazer vários anos depois. Inclusive, Ulisses, se você me permite... Fique à vontade, professor, aqui o senhor tem toda a permissão. Eu tenho aqui esse poema sobre Garrincha. Essa é uma parte que o professor ele aborda vários temas, inclusive o futebol é um deles. Aí eu tenho 2 poemas sobre Garrincha. Quando Garrincha dribla, fica. O adversário retém na memória a imagem da bola entre os parênteses das pernas tortas. Quando Garrincha dribla, fica. O adversário crava na memória a imagem da bola qual uma seta no retesado arco das pernas tortas. Quando o Garrincha dribla, fica o adversário para contar a história de uma camisa cujo sete às costas conduzia a bola qual uma seta no retesado arco das pernas tortas. Depois eu me refiro ao Garrincha, que foi explorado pelos cartolas, né? Uhum. Eu digo que Garrincha é um tipo de pássaro, de passarinho, né? Aí eu digo, se não driblas, o alambrado é a tela de um viveiro onde te fazes prisioneiro. Se driblas, és um mágico a liberar os muitos pássaros do teu nome, enquanto os cartolas dão tratos à bola e te fintam fora do gramado. Hoje, onde o pássaro que foste? No ar entreaéreo e sonado com que desfila as tuas penas na alegoria de um carro, é aqui justamente quando eu faço menção à Garrincha num carro alegórico, sendo homenageado e não se dando conta daquela homenagem. Um Garrincha explorado pelos cartolas, né? Enquanto ele driblava, os cartolas davam tratos à bola e o fintavam fora do gramado. Eu acompanhei esse poema, professor, e inclusive um debate com o senhor nas redes sociais, em que tem meu amigo Chico Limeira também, que é um outro poeta. Ah, ele colocou música. Música. Uma música linda, foi uma música linda de Chico Limeira. A gente vai chegar nessa parte das músicas, professor, porque eu tô já só por essas 2 poesias iniciais aqui, eu já fico meio inebriado, mas como a gente tem aqui também uma proposta de falar para novas gerações, professor, para apresentá-lo, embora a gente venha ficar espantado com isso, as pessoas já deveriam saber disso, porque o senhor, inclusive, é matéria em outro estado, né, na educação pública. Ou seja, o senhor também foi aqui na Paraíba, no ano cultural, que foi um processo instituído dentro das escolas, que se propunha a estudar determinadas figuras importantes da literatura, enfim, da história paraibana, e o senhor está lá. Isso. Então, 2009, Ano Cultural Sérgio de Castro Pinto. Escola Aruanda, né? Que também muito simbolismo nisso. Mas tem toda uma história. Eu vou puxar aqui, porque como jornalista eu tenho que fazer isso. Lendo o leitor que eu sou, tem muita... uma apresentação. Para mim, aqui é um release da história de Sérgio Castro Pinto. Então, aqui tem vários caminhos que a gente poderia seguir para fazer uma entrevista aqui, pelo menos razoável. Eu vou começar pelo começo. Um garoto, né? Filho único, pai jornalista, mãe dona de casa. Prendas domésticas, como se dizia antigamente, né? Prendas do lar, mas que não era foi um aluno brilhante, né? Um secundarista brilhante. Mas hoje é um professor brilhante, hoje é alguém que ensina, hoje é um mestre de muitos. Eu vi manifestação de Lau Siqueira, de Reinaldo, colegas, amigos, pessoas que eu gosto muito, quando me manifestei dizendo que ia entrevistá-lo e as pessoas diziam, olha, aí está o mestre. Então, é uma história, é uma caminhada muito grande, e eu lendo o livro, como é que o garoto mediano se transforma em um poeta tão rico, tão profícuo, mas principalmente com uma capacidade crítica tão gigante, né? Porque quem lê, a gente lê o texto, depois você tem que ler a resenha, tem que ver ali quais são os dados bibliográficos, para entender a visão, o alcance que o senhor tem, né? Enquanto alguém da literatura, professor de literatura, é bom que se diga também da Universidade Federal da Paraíba. Eu, na verdade, eu fui um aluno medíocre na maioria das matérias. Mas português não, até que eu me destacava, história, sociologia, que tinha época, agora acabaram, né? Eu acho um absurdo. Filosofia. Mas, por exemplo, a determinados professores obrigavam os alunos
a decorarem as margens esquerda e direita, por exemplo, os afluentes das margens esquerda e direita do rio Amazonas. Eu não via necessidade para isso. Eu digo até que, de uma certa forma, eu já antecipava os rios míticos, vamos dizer assim, de Manuel Bandeira, de João Cabral. Aqueles rios que eram mais perenes, mais duradouros, eu diria até eternos, porque nasceu da linguagem, né? Então a linguagem, para mim, sempre foi muito importante. Então eu não via necessidade de memorizar. Aliás, eu uso uma frase que alguém disse que a memória é a inteligência dos medíocres, né? Eu não sei que quem disse isso o fez porque tinha inveja de quem tinha memória, de quem tem memória, porque a memória muitas vezes ajuda, mas eu nunca gostei de decorar. Então, de fato, eu sempre fui um aluno medíocre na maioria das matérias, embora me destacasse até um pouco em português, em história, sociologia, filosofia. Mas, por exemplo, química, biologia, física, eu renegava. Tanto que eu fiz até, naquela época, era o segundo científico, desisti, fui fazer o terceiro no clássico e fiz vestibular para direito. Eu costumo dizer que fiz direito, mas não fiz direito muito direito, não. Nunca gostei de direito, né? E depois, então, claro, minha praia sempre foi a literatura, tanto que depois eu ingressei na universidade e ensinei, hoje estou aposentado como professor titular, mas eu ensinei até 2016. E eu comecei a publicar muito cedo, meu primeiro livro foi com 20 anos de idade, foi quando eu ingressei no Grupo Senhauá, que você falou, né? O Grupo Senhauá foi um movimento literário que se propôs, entre outras coisas, a fazer com que a poesia feita na Paraíba entrasse em sintonia com a poesia do Sudeste, mas sem se submeter, vamos dizer assim, ao ideário, ao conteúdo programático do concretismo e seus desdobramentos. Eu acho que, apesar da gente se abeberar da chamada poesia de vanguarda, ou das chamadas manifestações de vanguarda, a gente procurou imprimir o sinete, vamos dizer assim, de nossa individualidade, às nossas produções. Professor, eu vou entrar nesse Grupo Senhauá. Eu vou querer falar aqui da geração de 59, de 45, para entender todo esse conjunto. É muita coisa para os internautas que estão nos acompanhando no podcast legalmente, mas é necessário. A gente precisa disso. Mas eu tenho uma memória afetiva de um lugar que eu não vivi. Por incrível que pareça, eu moro na Paraíba há 25 anos e, de uma certa forma, na voz de outros personagens ilustres, como Bill Ramos, como Gonzaga Rodrigues, eu vi uma outra Paraíba, eu vi uma outra João Pessoa. E no seu livro, em um determinado momento, na sua adolescência, você fala do seu caminho para o liceu ou para os primeiros colégios, e passa por aqui, né? Eu estudava no Pio X. No Pio X. Depois estudei no liceu. A gente, como esse podcast é nacional, nós estamos em João Pessoa, estamos no centro de João Pessoa, de uma forma geral, o centro histórico de João Pessoa, e aqui do lado de onde nós estamos, que é a Rua Francisca Moura, onde fica o escritório Marcos Inácio, existe uma rua chamada Coremas. Essa era uma das ruas que o professor Sérgio Castro Pinto utilizava para ir e vir na sua ida e volta da escola, seu itinerário. Com licença. Né? E eu fiquei ali, eu falei, olha, estava aqui, né? O professor é do centro, é de João Pessoa, é um nativo e que construiu toda essa carreira aqui, professor. Isso, eu falo que eu fui jogador mediano do Guará. Do Santos? Do campo do Santos, né? E que fui reprovado em desenho. Eu fui reprovado no terceiro ano ginasial. Em desenho, professor? Em desenho, Entre outras matérias, desenho. Eu não fui reprovado, como digo aqui, eu me reprovei, né? Fui um jogador apenas mediano, mas abaixo da média como aluno. Tanto que me reprovei na terceira série ginasial, cujo titular de classe, o irmão Leão Pané, lecionava as disciplinas Ciências e Desenho. Esta última responsável pelos meus pesadelos borrados pelo negrume da tinta nanquim. Ainda bem que, na ida e na volta ao colégio, a Avenida das Coremas aguardava-me com seu leito coalhado pelo pólen dos jambeiros em flor, né? Foram ruas que marcaram minha adolescência, foi a Coremas e também a Avenida dos Tabajaras, que antigamente tinha muitos jambeiros, e engraçado, a gente batia pelada na Avenida dos Tabajaras, você imagina. Eu digo até brincando que o espaço de tempo entre um carro e outro que passava, um jambo amadurecia e caía na calçada.
Era o tempo de um Jambo amadurecer. Porque praticamente não passava os Gordines, os Volkswagens, as Remaguettes, aliás, o Vemag, que eram carros da época. Era né? Vemaguette, Vemaguette, não era? Era. Vemaguette. É. Bom, professor, eu tô num pé e no outro, né, para usar uma expressão popular aqui, desde que eu estou manuseando esse livro e essas histórias. E o Grupo Sonhauá, ele mexeu aqui, eu já acho que eu já li umas 3 vezes de trás para frente a história, o editorial, e eu publiquei isso hoje nas minhas redes sociais, inclusive com algum erro, vou corrigir lá já já, mas é um momento de uma riqueza absurda. Talvez as pessoas não consigam compreender a proposta de que aqueles jovens, né, que se constituíram ali, o grupo Sonhauá, naquele contraponto à hegemonia do Sudeste, né? Aquilo que vinha depois de 22, da Semana de Arte Moderna, de 22, esses jovens se reúnem a troco de quê? Como é que começa esse processo? O Grupo Sonhauá, o grande, vamos dizer assim, o artífice, o mentor, foi Marco dos Anjos, infelizmente já falecido. Aliás, do Grupo Sonhauá já faleceram Marco dos Anjos primeiro, depois Anco Márcio e mais recentemente Marcos Tavares. Sim. De forma que só restamos eu e Marcos Vinícius. Mas o Grupo Sonhauá, o grande mentor, o grande artífice, foi Marco dos Anjos, que ele era o abonado. Ele tinha dinheiro, então ele que financiava os livros. E era engraçado, tem um lado jocoso também, porque a gente ia para Bambu, que era um bar da época, era mais um... Eu digo que é um núcleo mais de divergências do que de convergência, embora fosse de convergência de toda uma geração, ou de muitas gerações, mas ali existiam discussões acaloradas, entendeu? E Marco dos Anjos ia para Bambu com a gente, e quando ele estava com dinheiro, ele chamava Xambá, que era um garçom da época, dizia: Xambá, uísque para mim e uísque para os meninos. Quando ele estava sem muito dinheiro, ele dizia: Xambá, uísque para mim, cerveja para os meninos, entendeu? Marcos dos Anjos morreu com 40 anos de idade, vítima de um automóvel, de um desastre de automóvel, e era um sujeito muito preparado, muito generoso, e como eu disse anteriormente, a proposta básica do Sonhauá foi justamente fazer com que a produção literária da Paraíba, sobretudo a poética, entrasse em sintonia com a poesia de vanguarda do sudeste do país, embora não submetesse, né, passivamente, vamos dizer assim, ao conteúdo programático do concretismo, da instauração praxis. Embora dos poetas de Sonhauá, talvez o que mais se deixou influenciar, não digo que pelo concretismo, mas pela instauração praxis, foi Marcos Vinícius. E Sonhauá fez oposição à geração 59, que foi uma geração cujo mentor foi Vanildo de Brito, um grande poeta, né? Porque a geração 59, para alguns, foi uma espécie, assim, eu diria, de eco retardatário da geração de 45, porque a geração 59, aqui na Paraíba, a exemplo da 45, revitalizou o soneto e outras formas fixas, entendeu? Então, o Sonhauá foi de encontro a isso tudo, então propugnou pelo verso livre. Eu diria uma coisa, Ulisses, eu diria que aqui na Paraíba praticamente não houve repercussão do movimento 22, do chamado modernismo, a não ser através de vozes isoladas como Pirilo de Oliveira e Eudes Barros, dois poetas que tentaram, vamos dizer assim, incorporar a sua dicção poética alguns dos princípios do modernismo, mas de forma muito tênue, assim, de forma muito pálida, de forma muito inibida, entendeu? Não foram modernistas, eles tentaram ser, mas não foram. De forma que não houve aqui na Paraíba uma repercussão grande do modernismo, e eu não vejo representantes aqui na Paraíba de poetas que, de um modo ou de outro, tenham, vamos dizer assim, incorporados alguns princípios do modernismo brasileiro. Bom, professor, eu vou ler um trecho aqui que eu tomei a liberdade de usar lá nas redes, né, que trata aqui de uma parte meio que do editorial do Grupo Sonhauá: geração de amotinados num barril de amontilado, levantando barricadas nas doses de rum e de gin, e em copas se fechando. Em copos. Em copos se fechando, as baionetas caladas aos eloquentes clarins. A gente está falando de um período aqui antes de 70, né? Num momento de efervescência mundial, pós-68, tudo que aconteceu a partir dali,
E o que estava acontecendo aqui na Paraíba, né? Qual era a conexão de vocês com esse mundo que estava se apresentando para nós, um tanto autoritário naquele período, mas para o mundo tanto libertário? Eu tenho alguns poemas políticos, inclusive tem um poema chamado Geração 60, que eu ofereço a Carlos Aranha e Walter Galvão, saudoso amigo Walter Galvão. Walter Galvão, grande amigo. Porque a minha geração gostava muito do Montilla, que é a Coca-Cola com o rum Montilla, né? E eu me valho do rótulo do Montilla justamente para denunciar o contexto da época, né? O rótulo do Montilla, a gente sabe que era um pirata, o papagaio atrás do pirata, né? Existia a carta branca do Montilla, mas a carta branca não era de alforria, porque ninguém tinha liberdade. Então, através do rótulo do Montilla, eu procuro denunciar o contexto da época, né? O autoritarismo, a ditadura, em suma. Então, eu digo, a carta branca do Montilla não era de alforria. O papagaio era calado, o Cuba Libre nos prendia, e em barris de carvalho o tempo envelhecia. Aqui está claro, né? A carta branca do Montilla não era de alforria, porque tem carta branca, carta ouro, né? O papagaio, que era uma ave loquaz, e é uma ave loquaz, mesmo o papagaio, diante do clima de censura, até o papagaio era calado, e o Cuba Libre nos prendia. Se você desse um viva a Cuba, por exemplo, você certamente sofreria alguma repressão, né? Então, em barris de carvalho, o tempo envelhecia, porque dizem que o rum Montilla é envelhecido em barris de carvalho, envelhecido. Mas aqui é o chamado estranhamento. O que é o estranhamento na literatura? É a quebra de expectativa do leitor. O leitor espera uma coisa, mas vem outra. Então, o leitor acostumado em ler que o rum Montilla é envelhecido em barris de carvalho, então diz envelhecia, sim, o tempo envelhecia. Porque o tempo era um tempo a madeira era de carvalho, a madeira era dura mesmo, dura de roer, entendeu? Então, em barris de carvalho, o tempo envelhecia. Tem outros poemas, vários, pelo menos mais 2, se você me permite. Professor, permito tudo aqui. O senhor aqui é o nosso convidado especialíssimo. Muito obrigado. E esse processo, professor, o senhor trazendo essa análise sobre o poema, me encanta muito o processo criativo, né? Como é que se faz isso? O senhor aqui está traduzindo para a gente, mas no escrever já vem a ideia ou esse lapidar das palavras ele que chega a esse ponto? Vem a ideia e depois a gente vai articulando a linguagem, né? Tem outro poema que é de 1967, em plena ditadura militar, que é sobre o medo. No caso é a autocensura, porque existia censura e autocensura. O próprio escritor se autocensurava. Então eu digo, o medo se aloja na medula como um cubo de gelo. O medo se infiltra no tinteiro e o congela. O medo se instala na palavra e a enregela. Com medo aprendi o ofício de armazenar as palavras como num frigorífico. Com medo conservo 10.000 palavras graus abaixo de zero. Tem outro poema aqui, também político, foi em 1979. A Globo, esse ano, para registrar o ano 1 da criança brasileira, a Globo criou um slogan: criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Eu comecei a prestar atenção nesse slogan. Esse slogan é uma pílula dourada. Às vezes a gente ingere sem pensar a respeito do real significado do slogan, né? Eu me indaguei, criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Eu disse, que jogo? O jogo restrito e limitado às 4 linhas do gramado? Ou o jogo da ditadura militar? Aí eu fiz uma espécie de paródia. Paródia é uma ode que perverte o sentido de outra ode. Toma sempre um verso, não como modelo positivo, mas como modelo negativo, como eu fiz com relação ao criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Aí o nome do poema é 1979, ano 1 da criança brasileira. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Criança que pratica esporte e respeita as regras do logro. Criança que pratica esporte e respeita as regras do ogro. Criança que pratica esporte e respeita as regras do lobo. Criança que pratica esporte, respeita as regras da Globo. Quer dizer, desse slogan eu fiz aquilo que eu falei, né? Uma paródia. Tomando esse slogan não como modelo, não para endossar, não para corroborar esse slogan, mas para desmontar e mostrar o verdadeiro significado embutido nele, né?
A partir desses dois poemas que o senhor trouxe aí, ou dos 3 poemas que o senhor coloca como poemas políticos ou de posicionamento, qual é o papel do poeta dentro desses processos, professor? Porque o poeta, ele tem... Daqui a pouquinho eu vou ler um que para mim é um dos meus favoritos aqui, que é Camões e Lampião. Eu quero ver você. Você tem uma voz belíssima, eu quero ver. Camões e Lampião. Para mim é uma honra. Mas qual é o papel do poeta dessa leitura desse cotidiano, professor? Qual é... Eu acho, viu, Ulisses, que o primeiro compromisso do poeta é com a linguagem, entendeu? O que vem aí é a consequência da linguagem. Quer dizer, o poeta, num primeiro momento, ele não tem nenhum compromisso político com o contexto em que ele vive. Ele deve ter o compromisso com a linguagem, entendeu? Porque, do contrário, ele se tornará um poeta panfletário. Eu não gosto da poesia panfletária, da poesia tribunícia, que usa aquelas metáforas já gastas, faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Quer dizer, faz escuro, escuro é a opressão, mas eu canto a poesia, porque amanhã é a liberdade. Quer dizer, é bonito, soa bonito, soa. Mas é uma metáfora gasta. Eu acho que o poeta deve, na medida do possível, trabalhar a linguagem, mesmo quando se propõe a escrever um poema político. O poema político, por si só, não deve relegar a linguagem a um segundo plano. Por exemplo, quando o Ferreira Goulart, que eu reputo, eu acho um grande poeta, um dos grandes poetas brasileiros, mas eu acho que ele fez uma concessão quando ele aderiu à poesia de cordel para se fazer mais palatável, para se fazer mais receptivo. Eu acho que a poesia dele, ao invés dele acrescentar, eu acho que ele diminuiu. Entendeu? Que o Ferreira Goulart, ele é tão político em belíssimos poemas. Então, quando ele fez João Boa Morte, Cabra Marcado para Morrer, tá certo, houve a boa intenção do poeta, mas eu acho que ele não acrescentou nada, ou quase nada, à sua poesia. Eu não gosto da poesia panfletária, eu não gosto da poesia tribunícia, eu não gosto da poesia que privilegia o político em detrimento da linguagem. Eu acho que a linguagem é tudo. Não ao ponto do poeta articular o discurso metalinguístico. Quer dizer, o que é o discurso metalinguístico? É poesia falando sobre poesia, linguagem falando sobre linguagem, porque aí ele termina se restringindo, vamos dizer assim, ao ambiente claustrofóbico da linguagem. Manuel Bandeira dizia que a poesia do poeta deve ter a marca suja da vida. Eu acho que o poeta deve também, no seu poema, expressar, exprimir essa marca suja da vida. Bom, você está acompanhando o podcast Legalmente, hoje podcast Legalmente Cultural, tratando sobre literatura, com o escritor, poeta, mestre imortal. Eu vou colocando aqui todo o currículo do mestre ao longo do programa, porque é uma história de vida riquíssima, enquanto ser humano, enquanto escritor, enquanto professor e enquanto poeta, né? Enfim, eleva o nome da Paraíba, enfim, o seu local mais alto. Muito obrigado. Professor, eu acho que eu estava também, de novo, num pé e no outro aqui, para ler esse poema, que é um dos meus favoritos. Está no Cristal dos Verões, uma coletânea de vários momentos. A gente vai falar daqui a pouquinho um especial sobre o Zoom imaginário, né, que também tem uma importância muito grande dentro da nossa literatura. Mas está aqui. Camões, Lampião. Camões, ao habitar-se no olho cego, sentia-se íntimo, mais interno que o habitar-se no olho aberto. Lampião, ao habitar-se nos 2 olhos, a eles dividia. O olho aberto matava e o outro se arrependia. Camões, ao habitar-se no olho cego, polia as palavras e usava-as absorto, como se apalpasse e possuísse o próprio corpo. Lampião, ao habitar-se no olho cego, chorava os mortos do seu interno, mas o olho aberto era casto e via no matar um gesto beato. Camões, ao habitar-se no olho aberto, via-se todo ao inverso, pelo lado de fora, mais rápido se devolvia e fechava o olho aberto para ser total a miopia. Lampião, ao habitar-se no olho murcho, via o olho aberto estrábico e rústico e compreendia o olho aberto mais murcho que o olho cego. Camões, ao habitar-se no olho murcho, via o mundo claro dentro do escuro, e o olho aberto era inútil ao habitar-se no olho murcho. Lampião, atrás dos óculos, sentia-se acrescido, somado, e era mais Lampião naqueles óculos de aro. Os óculos lhe eram binóculos,
íntimo sobre a miopia, e quando os óculos tirava Lampião, se descrescia, o olho cego somava e o aberto diminuía. Camões molhava a pena como se no tinteiro molhasse o olho cego, e tateando, cuidadoso, saía do seu interno. No tinteiro, as palavras, em forma líquida, juntam-se uma à retina, à pupila. Camões escrevia com o olho cego, por senti-lo mais seu do que o olho aberto, e por poder o olho cego infiltrar-se, ir mais dentro e externar o seu universo. É uma honra, viu, ter um poema lido por você. Esse eu estou lendo na frente aqui do mestre, mas eu já li isso em alguns saraus, né? Suzy Lopes, conversava aqui com o professor, fazia alguns sarais, né, por essa João Pessoa, e eu já tive o prazer de ler, de recitar alguns dos seus poemas, e eu vou aqui colocar como tiete, como fã mesmo, porque não tem outra coisa. Esse era o papel, o senhor falou aqui desse papel da política, desse papel do contraponto. O Grupo Sanhauá, ele estava se colocando para o quê? Para quem? Para dentro, para fora? Eu peguei essa história do olho dentro para olho para fora. O grupo se colocou para onde, professor? Você falou isso, o olho, porque aí eu tomo como pretexto o olho cego de ambos, o olho cego de Camões e o olho cego do Lampião. Teve até um crítico norte-americano, John M. Altman, não estou esquecido, ele disse que não ia entrar no mérito do poema porque achava um absurdo eu comparar um bandido com um poeta. Não sabe ele que Camões era um tranca-ruas, era um desordeiro também. Mas eu tomo como pretexto, como eu digo, o olho cego de ambos, né? Mas aí existe um terceiro cegueta, que sou eu. Eu também não enxergo pelo olho esquerdo, entendeu? Eu digo até brincando que o meu olho direito olha para fora, é o olho épico, e o meu olho cego olha para dentro, é o meu olho lírico. Mas você pergunta que se propunha o Grupo Sanhauá, não é isso? Eu acho que o Grupo Sanhauá se propunha isso. Vocês, né? Teve alguma repercussão lá fora, os livros de Marcos Vinícius, de Marcos Tavares. Marcos Tavares foi um grande poeta, embora era meio... não cuidava muito de sua obra, entendeu? Eu tenho a impressão, inclusive, que ele deve ter alguns livros inéditos. Eu não sei, meio dispersivo, vamos dizer assim, era dispersivo. E o Grupo Sanhauá se propôs justamente a isso que eu falei, né? Entrar em sintonia com o movimento das vanguardas do sudeste do país. E outra coisa interessante do Grupo Sanhauá com relação aos livros. Os livros eram mimeografados, entendeu? Eram mimeografados, porque durante aquela época a gente fez tudo para não pedir favor aos órgãos oficiais e oficiosos. Então, foi uma solução, foi justamente fazer os livros mimeografados e com capas de papel duro de embrulhar carne, com xilogravura de Pontes da Silva, de Raul Córdoba e outros, né? Já o meu segundo livro, que foi O Canto de Cisne, do Grupo Sanhauá, que foi A Ilha na Ostra, em 1970, eu tinha 23 anos, a capa foi de Flávio Tavares, e Flávio Tavares hoje, eu acompanho a trajetória dele, ele acompanha a minha trajetória, que, por exemplo, a capa de Zoe Imaginário foi de Flávio Tavares, entendeu? A Quatro Mãos também foi uma homenagem que um órgão aí da universidade, não sei qual, estou esquecido, esse órgão prestou homenagem a mim e a Flávio Tavares, as ilustrações também são de Flávio Tavares. O meu próximo livro, que vai ser... O título O Brando Fogo das Palavras, também as ilustrações vão ser de Flávio Tavares. Então, o meu segundo livro, que foi O Canto do Cisne do Sanhauá, foi quando o Sanhauá se extinguiu. O Sanhauá veio de 63, com alguns gestos de Marco dos Anjos, até 1970, foram 7 anos. E o último livro do Sanhauá foi justamente A Ilha na Ostra, que já foge um padrão em termos de confecção gráfica, daquilo que foi a característica do Sanhauá, porque a Ilha na Ostra já não é tão artesanal, entendeu? Então o Grupo Sanhauá também, agora eu digo, antes da geração mimeógrafo, da chamada geração mimeógrafo, o Grupo Sanhauá já fazia isso, quer dizer, já se antecipou, era Paraíba falando para o Brasil, para o mundo, né? Por aí. Bom, professor, vou entrar aqui, a gente vai dar um salto, já que é a obra propriamente, é a sua história, são os livros, né, os vários livros lançados. E academia, né? O senhor como professor, como crítico
literário, como crítico de cinema, o senhor constrói uma obra muito grande e ela está exposta aqui, uma amostra aqui no Leitor que Sou Eu, nos seus vários livros. Mas eu me encanto muito, o senhor defendeu com bom doutorado Mário Quintana, também Manuel Bandeira. Foi mestrado. Enfim, e tem um debate que eu fico muito... Eu, como um garoto dos anos 80, que ouviu Titãs e que ouviu o concretismo pela primeira vez na voz de Arnaldo Antunes, né? Era o que mais me aproximou ali. Nossa, como é que o cara conseguiu, por exemplo, uma música como Pulso, em que ele descreve uma série de doenças, aí só depois de um tempo de ouvir algumas vezes, Vitor, é que você foi perceber que, poxa, quais as doenças que ele está falando ali? É a peste, rubéola? Não, ele está falando sobre raiva, ele está falando sobre rancor, ele está falando sobre as doenças da alma. Então eu me encantei com a história do concretismo, que é muito presente na sua obra, né? Mas tem outras vertentes dessa mesma poesia, o parnasianismo, enfim, outras escolas que vão em outras direções. Mas o senhor parece que se sente muito confortável nessa linha, ou não? É o momento, ou o senhor vai dar... Não, hoje eu vou fazer um poema mais concreto, ou hoje eu não vou fazer um poema com mais nuances. Como é isso, professor? Você falou influência, né? Na minha poesia, lembrando Manuel Bandeira, ele falava, as minhas influências são tantas quanto os grãos de areia na praia e as estrelas no céu. É a tal coisa, escrever é um procedimento dialógico, né? Osman Lins dizia que escrever é uma guerra sem testemunhas. Pode ser uma guerra sem testemunhas na medida em que você se isola no seu gabinete, você se isola no seu quarto, em suma, você quer ficar só para escrever. Mas nessa guerra sem testemunhas, existem aliados. E os aliados são justamente os poetas com os quais você mantém assim, afinidades eletivas. Porque todo poeta, quando se inicia, por mais que ele queira ser original, ele começa sempre imitando algum poeta. E dificilmente ele vai encontrar a sua linguagem. Não existe uma linguagem só daquele poeta. Quer dizer, a linguagem daquele poeta são linguagens de vários poetas, né? Como forma eu disse, com os quais aquele poeta mantém afinidades relativas. O próprio Augusto dos Anjos, que é tão original, mas tem a influência de Cesário Verde, de Baudelaire, e por aí vai, né? Uhum. O importante é você se desvencilhar de determinadas influências que são perniciosas. Por exemplo, a influência de João Cabral do Melo Neto marcou muito a minha geração, né? E você termina, se você se deixar influenciar muito, você termina fazendo um pastiche de João Cabral do Melo Neto. Outro poeta com uma personalidade muito forte é Augusto dos Anjos. Quer dizer, se você se deixa influenciar muito por Augusto dos Anjos, você vai recalcar o seu eu profundo e, consequentemente, também vai fazer pastiches da poesia de Augusto dos Anjos, né? O senhor João Cabralizou-se, porque tem uma passagem aqui no livro que o senhor também contribui para enfim, para a história de João Cabral do Melo Neto, né? Para a composição da biografia de João Cabral do Melo Neto, num dado momento, o senhor traz essa memória no livro, no Leitor que Eu Sou. Eu fiquei encantado com essa parte também. Olha, a minha geração toda, sem exceção, teve uma influência muito grande de João Cabral do Melo Neto. Ao ponto de, durante um longo período de minha vida, eu achar que não existia inspiração. Claro que existe inspiração. Agora, você não deve dar trela à inspiração. Eu acho que eu comecei a desvencilhar um pouco de João Cabral do Melo Neto quando eu incorporei o humor e a ironia à minha poesia. Porque a poesia de João Cabral do Melo Neto, claro que você encontra momentos de humor, né? Mas não é uma poesia que seja marcada pelo humor, né? Não é, eu acho que não. Então eu me lembro Manuel Bandeira. Manuel Bandeira disse que incorporou humor e ironia para neutralizar o gosto cabotino da tristeza. Eu diria que incorporei a minha poesia humor e ironia para neutralizar a influência de João Cabral do Melo Neto. O que eu faço num poema meu, que João Cabral do Melo Neto jamais assinaria. Porque quando eu estava com a influência de João Cabral do Melo Neto, que queria me desvencilhar dessa influência, eu fazia o poema e me indagava. Será que João Cabral do Melo assinaria esse poema? A rigor, João Cabral do Melo Neto não assinaria nenhum, mas eu dizia isso. E o primeiro poema que eu procuro, vamos dizer assim, neutralizar essa influência de João Cabral do Melo Neto se chama A Tristeza entre o Avô e o Copo d'Água, que é justamente de A Ilha na Ostra, 1970, em que eu digo: o avô conduz a dentadura, sorriso portátil, no bolso do paletó.
E ao sorrir a boca murcha, não há um sorriso só, pois o outro se oculta no bolso do paletó. O avô conduz a dentadura, sorriso portátil, e a introduz no copo d'água. Há uma alegria na boca e uma alegria afogada, mas uma certa tristeza entre o avô e o copo d'água. É um poema que eu acho assim meio chapliniano, guardado as devidas proporções. É um poema engraçado, mas ao mesmo tempo é um poema assim meio pungente, porque há uma alegria na boca e uma alegria afogada, mas uma certa tristeza entre o avô e o copo d'água. Eu vou trazer aqui dois, professor, que como a gente está falando de um contexto, de uma época, e o professor é história viva, né? A gente tem que reconhecer isso, e nesse manifesto, já lá do editorial do Grupo Sonhar, havia uma percepção de uma cooptação da grande imprensa, uma cooptação da grande mídia, que obviamente restringia ali esses valores culturais, da literatura, tal. Tem dois textos, dois poemas que eu gosto muito e que eles me remetem à minha profissão, que é o jornalismo, e eu concordo exatamente com o que se dizia naquela época e trago para essa época. Né? Parece que a gente andou muito pouco, né, professor, dentro dessa liberdade ou dessa amplidão que deveria ter hoje o jornalismo como mecanismo de informação, principalmente. Né? Hoje a gente vê que é muito mais desinformação do que formação. Eu gosto absurdamente de papel de jornal. No papel de jornal cabe o presente e o seu papel de estocar embrulhos. O presente e o seu papel de estocar entulhos. No papel de jornal transporta o presente e o seu papel de estocar entulhos. O presente e o seu papel de provocar engulhos. No papel de jornal cabe todo o presente e o seu papel de sonegar futuro. Aqui só há uma gralha, porque eu não sei se foi culpa minha ou da editora, porque eu vejo embrulhos, entulhos, aqui é esbulhos. Né? Seria uma outra palavra, mas de qualquer forma, sim, né? Claro, mesmo não distorce a não mensagem. Distorce. Outro que eu gosto, e esse aqui já é da magia, e ela tem uma série de falas, dois poemas 3x4. Isso. A máquina da manhã espoca e aciona o seu diafragma. O sol é um flash que me flagra e após me revela as negativas do dia. Aí vem B. Entro na fotografia como quem do mundo se omisia. Sem livrar o flagrante, instantâneo, eu sei que sou neste mundo lambe-lambe. Essa é disso que eu falo sobre a visão do tempo, daquele momento. A gente, no Zoo Imaginário, o senhor faz uma abordagem sobre contextos, mas pegando personagens, os animais. Os animais. E aí o senhor vai... Me permite chamar do senhor, porque não tem como... Diante de um mestre é o tratamento mais adequado. Mas o senhor vai, dentro da sua obra, tratando de temas diversos, ou isso é aleatório? Eu fico imaginando o senhor fazer... Quando o senhor faz uma análise de um poema, de um texto, o senhor acrescenta tantos outros textos. Como é que o senhor dorme em alguma hora do dia ou o senhor lê fundamentalmente dia e noite? Por exemplo, com relação ao Zoo Imaginário, os animais sempre foram recorrentes na minha poesia. Desde Gestos Lúcidos eu já tenho alguns poemas sobre animais. Agora, minha poesia geralmente é pensada. São raros poemas que me são oferecidos de bandeja, entendeu? Geralmente os poemas são pensados, raciocinados, não ao ponto assim de eu recalcar, vamos dizer assim, um eu profundo, recalcar a emoção, né? Porque o pessoal diz, por exemplo, João Cabral do Melo Neto é um poeta árido, é um poeta sem emoção, mas estou falando de João Cabral do Melo Neto, há emoção maior do que a inteligência? A inteligência é a emoção em um estado puro, né? Foram raros os poemas que me vieram de bandeja, geralmente eu como o pão que o diabo amassou para fazer meus poemas. Um deles foi esse, A Zebra, que eu ofereço até a Manuel Jaime Filho, Manuel Jaime Xavier e Silvino Espino. Ele me surgiu de repente. A Zebra é edição extra, é um cavalo que virou notícia. Aí eu me indago, às vezes, será que ele me surgiu de repente, de forma abrupta? Ou eu já vinha, vamos dizer assim,
elaborando esse poema lá no inconsciente. Aí eu me lembro de um poema de Manuel Bandeira, que é muito conhecido. Vou-me embora para Pazárgada, lá sou amigo do rei, lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Manuel Bandeira tem um livro chamado, salvo engano, Itinerário de Pazárgada, em que ele fala não só do homem Manuel Bandeira, de suas idiosincrasias, de suas angústias, como fala do poeta, né, da formação poética dele. E ele fala sobre esse poema. Ele estava de uma certa noite, assim, numa depressão grande, e ele, tuberculoso, né, foi desenganado aos 18 anos, em Cladavel, na Suíça, e, ironicamente, viveu 80 e poucos anos, mas sempre tinha aquela tosse, naquela tosse. Ele se dizia um tísico profissional, né? Então, de uma noite, ele estava aí, surgiu, vou-me embora para Pazárgada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. E pronto, e parou. E Manuel Bandeira dizia que não costumava forçar a mão. Se o poema chegasse, tudo bem, se não chegasse, vai para lá. Então, depois de 5 anos, que é um poema relativamente longo, depois de 5 anos surgiu o poema de forma abrupta. Mas será que surgiu de forma abrupta? Ou ele não estava trabalhando de forma inconsciente aquele poema? Uhum. A mesma coisa eu me indago com relação a esse poema sobre a zebra. A zebra, edição extra de um cavalo que virou notícia. Será que eu também não estava trabalhando inconscientemente esse poema? A gente não sabe nada a respeito da gente, né? Sobretudo o que diz respeito à cabeça, inconsciente. Você sabe pouca coisa, eu acho que ainda está engatinhando, né? Uhum. Bom, eu vou pegar aqui do gancho, que eu lendo o livro, eu acompanhei aqui 2 entrevistas com 2 amigos meus, amigos pessoais, Linaldo Guedes. Grande amigo. E Ricardo Anísio, né? Grande amigo. Linaldo Guedes, que é um guerreiro que tem a Ribaçã, né? Hoje sustenta a Ribaçã lá no Alto Sertão, em Cajazeiras, que também publicou O Leitor que Escreve, também da autoria de Sérgio Castro Pinto, e Ricardo Anísio, um crítico, um analista de cultura muito, os dois, né? Claro. Os dois dominam muito bem. E eu vi as entrevistas. Por que eu estou puxando esses 2 nomes? Pela memória, mestre Sérgio Castro Pinto, pela memória. O senhor falou aí de Marcos Tavares, que eu cheguei aqui, eu ainda conheci Marcos Tavares. Anco Márcio, eu ainda cheguei a ler a coluna de Anco Márcio nos jornais. E a história da memória me preocupa muito na Paraíba. Quando eu quis citar a história de Coremas, né, da sua caminhada pela Coremas, é que eu digo, eu tenho uma memória afetiva de uma João Pessoa, de uma Paraíba que eu não conheci, mas que ela está dentro de mim em razão das pessoas que eu conheci. Dos depoimentos que eu conheci. Essas 2 entrevistas são muito ricas e elas dialogam, porque são 2 escritores, né? Quem sabe um dia ainda serei um escritor, mas elas dialogam muito com o seu fazer poético, né? Com muito mais propriedade que eu aqui, conversando com essa conversa informal aqui no nosso podcast. Mas a memória, esses nomes, né? Quando essa geração fala do coco, da churrascaria Bambu, né? Desses nomes, o que eles representavam, eu falando de um Gonzaga, de um Ramos, né? O senhor trouxe num determinado momento nos embates na Bambu, Virgínios da Gama e Melo instigando as pessoas para os debates, né? Enfim, essa riqueza toda, né? Como é que a gente se agarra a isso? Como é que a gente passa isso para gerações? O senhor teve a oportunidade de, no ano cultural, mostrar um pouco da sua obra nas escolas. Em São Paulo também isso aconteceu, né? Mas e esse restante dessa memória, Sérgio? Como é que a gente resolve isso? O meu pai foi memorialista. Ele tem um livro que eu organizei, ele lançou a primeira edição ainda em vida, a segunda edição ele já estava, a edição ele já havia faleceu em 2000, e meu pai era um memorialista. Ele escrevia sobre a Revolução de 30, aquela pugna, vamos dizer assim, entre liberais e perrepistas, sob a ótica de uma criança. E é muito interessante. E é engraçado, foi a minha primeira influência. Então eu comecei a escrever memórias, entre aspas, devia ter uns 11, 12 anos. Mas uma criança com 11, 12 anos não tem memória, né, para escrever, não tem passado para escrever memórias. Então na esteira de Manuel Bandeira, daquela época eu nunca ouvi falar em Manuel Bandeira, então eu escrevi sobre a vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Mas naquele tempo, uma criança de 12 anos não tem uma vida inteira. Como adulto também, por mais comprida e larga que seja a vida, ninguém tem uma vida inteira.
Então, eu gosto muito, você falou, eu não sou memorialista, embora tenha um poema, tenha um livro chamado O Cerco da Memória. Agora, embora eu não seja um memorialista assim, explícito, ostensivo, minha poesia tem sempre a presença do tempo. É um poema que eu digo, sem fórmula, não pisa a embreagem, pisa a paisagem e a põe em primeira, segunda, terceira e quarta, de segunda a sexta. Às vezes dou-lhe ré, mas ela sempre me escapa. Aos sábados e domingos, deixo-me ficar em ponto morto diante dessas fotos já sem cor, paisagens vistas de um retrovisor. Quer dizer, o tempo está aí, né? Quer dizer, as fotos como se fossem paisagens vistas de um retrovisor. Ou a paisagem vista do retrovisor representa o passado. O carro passa, o retrovisor reflete o que estava atrás. A mesma coisa com relação às fotografias, né? Quer dizer, embora eu não seja um memorialista explícito, como foram, por exemplo, o meu pai, e guardado as devidas proporções, um Pedro Nava, com a obra monumental dele, são 5 volumes, salvo engano, mas minha poesia tem sempre um rastro, vamos dizer assim, do tempo pretérito, tem sempre a presença do tempo passado, e não deixa de ser uma poesia em que o tempo está sempre presente, né? Uhum. Eu fiz essa provocação, professor, em relação à história mesmo, a forma como ela se constrói, né, com seus personagens, e como a modernidade muitas vezes descarta, né, essas histórias, né, essa riqueza de história, porque hoje a gente vive... Os vultos populares, por exemplo. A gente vive num momento hoje, um mundo de superficialidades, né? Subcelebridades, coisas que ocupam espaços generosos na mídia que não tem valor algum. É importante que se diga, gosto é gosto, cada um tem o seu. Claro. Porém, cultura, esse trato fino que poetas como da sua grandeza têm em lapidar a palavra, em transmitir emoção, sensações que nós, como leitores, temos, né? Isso não existe. Eu citei esses nomes antigos, ou não tão antigos assim, né? Porque eles estão presentes ainda. Pelo culto à memória, né? Por que falta isso, né? Eu sou um perseguidor. Ter o senhor aqui, para nós, não é só uma honra. Isso aqui é um momento histórico, né? Isso aqui é um registro que vai ficar nas redes sociais, né? A sua poesia, para além dos livros, também vamos digitalizar aqui. Mas outros não vão ter essa oportunidade, professor. Então, assim, às vezes a história é injusta. História injusta com relação a quê? A esses personagens, claro, né? Ou esse olhar para trás e reconhecer. Hoje as personagens... Hoje praticamente não existe mais os chamados vultos populares. Né? Não existe. Temos subcelebridades. Por exemplo, claro, não existe mais, como antigamente existia Mocidade, Mané Caixa d'Água, Macaxeira, entendeu? Eu tenho um poema sobre Macaxeira, entendeu? Por exemplo, a Avenida dos Tabajaras, que eu disse que me marcou a minha adolescência. Eu tenho um poema, e é um poema saudoso, nostálgico, porque hoje estão as setas nas esquinas, orientando o fluxo do tráfego, né? Quer dizer, eu vejo aquelas setas como se fossem setas do índio Tabajaras. Eles depuseram as suas setas, sim, se renderam ao tempo. Então eu falo, Avenida dos Tabajaras, página 49. Os Tabajaras depuseram as suas setas no arco das esquinas, privaram-nas de velocidade no arco das esquinas, puseram-nas em repouso no arco das esquinas. No arco das esquinas, as setas fluem o tráfego, mas congestionam e desorientam o antigo menino da Avenida dos Tabajaras, menino antigo de uma tribo cuja aldeia ainda não era tão global. Quer dizer, é um poema nostálgico, né? Exatamente. Uma criança que viu a Avenida dos Tabajaras noutra circunstância, né? Quer dizer, hoje as setas, que parece que os Tabajaras depuseram as setas, como eu digo aqui, no retesado arco das esquinas, as setas disparam meu coração, trafego na contramão do meu tempo de menino. Eu fico aqui, para cada pergunta, Vitor, parece que tem um poema já pronto, já tratando desse tema. Tão universal que é a poesia, né? Como ela pode abraçar tantos segmentos, tantas direções, e ao mesmo tempo mexer tanto com a gente, né? Às vezes, eu vou colocar uma curta aqui que eu acho sensacional. Eu acho tudo sensacional, para falar a verdade, mas eu vou aqui. Língua. Espada fora da bainha.
crista de galo na rinha dos lábios, fogo chovendo no teu molhado. Que é um poema erótico, né? Para lascar. Muito erótico, né? Ou seja, ela tem um outro aqui de Lampião também que eu gosto muito. Ele é mais direto que o anterior que eu li. É o do primeiro livro, né? Do primeiro livro. E eu gosto. Lampião visto de dentro. O olho aberto via para fora, o olho cego via para dentro. E com o fuzil vendo a hora, Lampião era 2. O olho de dentro, o olho de fora. Foi, vamos dizer assim, foi a maquete, né, do Camões Lampião que viria a surgir. Na verdade, esse poema Camões Lampião eu fiz em 1969, eu tinha 20 e poucos anos. Mas eu desenvolvi esse tema, né, que eu iniciei com gestos lúcidos, né. Eu aqui, o Zul Imaginário, tem das cigarras que eu acho belíssimo. Eu acho que ele é de uma simplicidade que espanta, né? Porque você lê o poema e a sensação de que fica é que você está dentro dele. E tem alguma coisa mais para ser feita dentro do poema. E nesse poema, Ulisses, eu me utilizei de palavras que, de uma certa forma, imitam o som das cigarras. Isso. Né? Eu digo, são guitarras trágicas. Plugam-se nas árvores em dós sustenidos. Kipling recitam a plenos pulmões, gargarejam vidros moídos, o cristal dos verões. Quer dizer, quando eu li esse poema a primeira vez, eu me senti dentro dele, eu falei, mas para onde eu vou agora? Porque ele me sugere isso, né? Que tem alguma coisa a mais, mas ele está tudo aí, né? Tá tudo... É avassalador, professor, a maneira, às vezes, como a gente lê, e eu falo como leitor, né? A compreensão que você tem, você falou do poema gestado para além do tempo que ele foi escrito naquele momento, né? E eu acho que a percepção do leitor também, ela se dá na mesma medida. Eu leio, eu recebo. E aquilo me vem uma ideia. Aí depois eu estou andando, fazendo uma outra coisa qualquer, mas eu acho que ele não sai da gente. Ele está ali falando... A interpretação é muito interessante. Interpretação. Eu me lembro que eu tenho um poema, Aspirador, que eu ofereço a uma amiga minha, Andréa Carmen. E eu li esse poema numa turma e o cara teve o rapaz lá, o aluno, que estava lá na minha palestra, teve a interpretação de mais estapafúrdia, mas ao mesmo tempo não tão estapafúrdia, porque o poema está nesse A Flor do Gol. Eu digo que minha poesia é muito visual, eu comparo o aspirador a um tamanduá. Uhum. E eu digo tamanduá do lar, que aspira os meus dias convertidos em pó. Dias enfileirados, um a um tombados, pedras de dominó. Aí o aluno estalou o dedo e falou, pois não, amigo, o senhor está falando sobre cocaína? Eu digo, cocaína? Aí depois eu fui ver, tamanduá do lar, que aspira os meus dias convertidos em pó. Dias enfileirados, um a um tombados, pedras de dominó. Quer dizer, é estapafúrdia a interpretação, mas até que tem sua lógica, né? Ele foi ler também, nenhum poema deve ser lido, ou determinados poemas não devem ser lidos ao pé da letra, né? Porque o poema, às vezes, ele tem vários eixos de leitura, um leitor lê de uma maneira, outro lê de outra, né? Pois é, professor. Aí entra num drama, digamos assim, das pessoas, de nós, receptores, nós que recebemos a criação, né? De nos compreendermos, eu não sou competente para entender um poema. No primeiro momento, eu comentava aqui, os primeiros poemas que chegaram às minhas mãos, foi de Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa, para um menino ainda secundarista, de sétima série. Falei, mas eu vou conseguir compreender esse poema? Então, assim... muita gente deixa de ler porque achar que é inacessível, professor. Mas não é, né? A verdade é completamente o contrário, né? Às vezes, por exemplo, às vezes o poema, o leitor gosta do poema, não é nem pelo sentido que ele expressa, às vezes é pela musicalidade. Entendeu? É a maneira de gostar da poesia. Mais tarde você talvez entenda, mas no primeiro momento você gosta pela musicalidade dele. Inclusive quem defende isso é João Batista de Brito, que é um grande crítico que fez
fez a tese de doutorado sobre minha poesia. Né? Eu aprendi depois, com o tempo e com bons professores que eu tive ao longo da vida, que a leitura melhora tudo isso. A leitura nos dá as condições de entender cada vez, interpretar cada vez melhor os textos que a vida nos dá. E o mundo. Né? O mundo. Né? Professor Chico Viana, outra figura, claro. Outra meu sumidade. colega da universidade. Ele bom cronista. Colocou aí uma frase nessa semana que acho que ilustra um pouco isso, né? Que, se não me engano, é a literatura, deste vício não me livro. Né? A brincadeira, quando a gente vai entender que a brincadeira dele é com a importância disso, do livro, desse objeto. Ele escreve sempre no blog, no espaço de Carlos Romero. Sim. Que o filho de Carlos Romero, Germano Romero, é que está tocando muito bem, né? Pois é. Eu volto à história do tempo. Grandes cronistas, grandes textos, né, que estavam ali nos jornais, que estavam... Aí vem a internet, tudo bem, se cria ali os blogs especializados e a gente sabe que eles existem, mas não tão acessíveis. E você veja cronistas como Gonzaga, ainda hoje está escrevendo e bem, né? Muito bem, né? 80 muito bem. E bote força, né? E parece que não é uma máquina, né? Não tem, eu volto à história dessa memória, professor. Como é necessário, como é importante manter isso, principalmente nesses tempos tão obscuros, que né? em que a cultura, em que as artes... é relegada a um último plano, a cultura é relegada a último plano. Hoje há uma ode à ignorância, entendeu? À barbárie, infelizmente, né? A Marcos Inácio, ela, na mudança da marca, ela abraça esse conceito das artes, compreendendo exatamente isso, né? O valor das artes como valor estético, como valor social, como valor cultural, principalmente. Que é uma coisa que nós necessitamos, né? Por isso, hoje, o senhor está aqui fazendo parte conosco do Legalmente Cultural, né? E isso é um motivo de orgulho para todos nós, para essa geração que nos acompanha. Satisfação para mim também estar presente aqui. Mas eu sei que a gente já está... A conversa é boa, eu não consegui... Olha, eu fiz aqui vários tópicos, né? E eu queria abordar quase todos eles, mas eu acho que eu queria fazer uma série, né? Porque... ler poesia e conversar e falar de história e falar do tempo, para mim é uma das melhores coisas enquanto jornalista, professor. Eu estar diante do senhor aqui é como se eu estivesse abrindo um livro de história. Obrigado. Animado. E você eu sempre acompanhei, desde quando você apresentava o jornal da Cabo Branco, Cabo né? Branco, né? Faz muito tempo. O tempo do jornalismo foi muito bom para mim. Principalmente aqui na Paraíba, que me deu a oportunidade de estar aqui hoje, na Marcos Inácio, fazendo o que eu gosto, entrevistando pessoas que eu admiro. O melhor do mundo é fazer o que a gente gosta. Que eu admiro imensamente, né? É que a gente não pode muito temporizar, mas, mestre Sérgio daqui, ele vai para um evento, um lançamento de livro, que trata de uma outra figura também icônica para a Paraíba. Lourenço, que eu também tive o prazer de entrevistar. E tem o lançamento do livro também de Andréa Nunes, que é paraibana, boa escritora, e ela é escritora. Ela escreve romances policiais, que é uma vertente assim que não é muito explorada no Brasil. Não é? E num lugar que também é icônico, que é a Livraria do Luiz, que vai ser um dia objeto nosso aqui de um documento. Mas o lançamento vai ser na Livraria do Luiz? Que eu li do Juca Pontes, acho que não. Não, vai ser na Academia Paraibana de Letras, salvo engano. Então pronto, na Academia Paraibana de Letras. Mas a Livraria do Luiz é uma merece, espécie... claro. É um anexo da Academia Paraibana de Letras. Claro, e todo sábado tem reunião do pessoal, né? É muito bom. Se não me engano, acho que é a única livraria... Não, tem uma livraria no shopping ainda que funciona mas é uma livraria naquele modelo... A do Luiz tem mais calor humano, né? Mais charme. Mais charme, é verdade, enfim, eu vou acompanhar. Eu achava que era na Livraria do Luiz, mas que bom que ela na Academia também, que é um lugar muito legal aqui na Paraíba. É aprazível, eu acho. Muito bacana. Gostoso. E eu queria encerrar essa nossa conversa, sem querer encerrar, que a poesia que o senhor nos proporciona, ela nos emociona. O senhor falou, eu posso não compreender de bate-pronto, mas quando eu leio, o que eu leio já mexe comigo, já produz um sentimento qualquer, que daqui a pouco... Muito obrigado, isso é muito bom para quem escreve. Eu vou entender ele melhor. Mas assim, o senhor aborda tudo, né? O senhor aborda os animais, o senhor aborda o cotidiano, o senhor aborda o contexto, o senhor aborda as dores, né?
Do alto dos 75 anos, que o senhor completou recentemente, já parabenizando. 25 de abril. Parabenizando por mais essa data, por chegar. Eu tive com o senhor com 60 anos, que foi quando eu ganhei esse livro aqui. Esse livro aqui foi na celebração dos 60 anos. Né? E, bom, a vida é feita de amores, a vida é feita também de dores. Né? Daqui para trás, valeu mais a pena... Ou teve preços muito altos a serem pagos dentro desse processo que o senhor optou? Eu estou passando uma fase muito difícil, né? Porque eu perdi minha mulher, Dona Alda. Companheira durante 54 anos de vida. E eu não queria falar, estou muito emocionado. Não vamos falar disso, não. Eu imagino que seja extremamente doloroso conhecer Dona Alda. Tive o prazer de conhecê-la. Conversou há uns meses, né? Lá no Espaço Cultural, não foi? Fomos lá no Festival de Gastronomia. Isso, foi. Estivemos juntos e lamento profundamente a sua perda. Não era a minha intenção isso, não, claro. Mas eu tenho certeza que ela também tem esse papel importante nessa sua construção, nessa sua caminhada. Então, eu submetia meus poemas, textos, antes quem primeiro leu? Ela. Quem primeiro leu. Então, Dona Alda tem esse papel e nós também devemos a ela. O nosso agradecimento aqui não se estende só a você, mestre Sérgio de Castro Pinto, por ser esse poeta gigante que por ser essa pessoa doce no nosso cotidiano. Quem está falando não sou... como se diz no cotidiano, eu não sou da sua cozinha, mas eu estou dentro dos seus livros e estou dentro Ele acompanha há muito tempo. Da circulação de amigos. Eu sei da generosidade... Acompanha a sua voz há muito tempo. Foi uma honra para mim. Do homem generoso que você é. E eu não queria terminar falando de dor, porque aqui hoje é um dia de festa para nós. Todos nós aqui. Você perguntou se valeu a pena, né? Isso. Aí eu tenho na entrevista que eu dei ao poeta Linaldo, valeram a pena os 70 anos de vida e 50 de poesia. Aí eu digo, mais moça do que ancião de 70 anos, a poesia me é um amante de 50 anos, cujo relacionamento às vezes é conturbado, pois arredia, caprichosa, quase sempre ela se entrega ao mutismo, ao silêncio mais sepulcral durante meses e meses. Em todo caso, nesse relacionamento, o poeta é um gigolô sustentado pela poesia, uma vez que ela o faz suportar os momentos de crise, o fardo da existência, os desequilíbrios emocionais. Apesar dos pesares, valeram a pena, sim, esses 75 anos de vida e mais de 50 de poesia, né? E a gente que ganha com tudo isso... Poeta, mestre Sérgio de Castro Pinto, muitíssimo obrigado por participar conosco do podcast Legalmente Cultural, aqui da Marcos Inácio. Eu estou muito feliz com esse registro e eu tenho certeza que os internautas vão poder acompanhar. Acompanhem a obra, né? Os livros estão disponíveis na internet, na página do mestre Sérgio de Castro Pinto. Você pode entrar lá, olha, eu quero o livro. Ele vai dar um jeito de fazer chegar, assim como fez chegar às minhas mãos esse livro aqui. Durante a pandemia, eu recebi pelo correio esse mimo, esse agrado generoso do mestre Sérgio de Castro Pinto, leitor que eu sou. Né? Vou ler os outros livros, que eu ainda tenho mais livros para ler. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, né? Inclusive a Marcos Inácio também. Parabenizo por essa iniciativa de divulgar, disseminar a literatura, as artes plásticas, em suma, todas as artes. Isso é uma iniciativa muito importante e que continue, né? E vamos continuar. Depois dessa entrevista aqui, que a gente espera que inspire muita gente mais, né? Muitos dos nossos internautas a lerem mais poesia. Né? Poesia faz parte da nossa vida e cria um bem-estar. Eu vou terminar com uma aqui aleatória, né? Vou terminar com uma aleatória que, enfim, você não precisa estar conectado com absolutamente nada no momento que você lê uma poesia. Você precisa simplesmente ler. Os pobres. As costelas dos pobres são móveis de Calder, ou armas brancas disfarçadas de bainha da carne? As costelas dos pobres são adagas do mais puro aço temperado da caldeira dos tópicos,
Desembainhadas as costelas dos pobres são um osso duro de roer. É um poema político, né? E eu acho que ilustra muito bem esse tempo, né? Olha só, esse poema aleatório. É isso. Mestre Sérgio Carlos Pinto, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Podcast Legalmente fica por aqui. Mais uma iniciativa da Marcos Inácio Advogado. Semana que vem tem mais. Acompanhe os nossos conteúdos nas redes sociais e também no canal do YouTube da Marcos Inácio Advogados. Até a próxima.